Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão do RISE 2021, um evento que tem aí o propósito de aproximar a academia do setor produtivo. Acho que é uma oportunidade para vocês que já são pesquisadores e empreendedores, ou até você que é pesquisador e pretende ser um empreendedor na área da saúde. Eu agradeço muito a oportunidade de mediar esse painel estelar, né? Quero também agradecer e parabenizar aqui a professora Daniela Uziel, da UFRJ, pela realização desse evento, que está com uma programação incrível. Eu estou com uma super expectativa hoje, vai ser um papo fora da caixa sobre saúde digital, que é um tema que está muito em voga hoje, e eu quero aqui também compartilhar, ser uma oportunidade de experiências, de lições aprendidas com vocês. Vamos entender um pouco quais são as barreiras, as oportunidades, as tendências quando a gente fala do uso das tecnologias de saúde digital no Brasil. O que você, como empreendedor, futuro empreendedor da saúde, precisa saber sobre esse mundo, que não é exatamente um conceito novo, né? O mundo, a gente já observa a saúde digital atingindo a sua maioridade. A gente tem visto um crescente número de estudos sendo publicados sobre aspectos de saúde digital. Eu estou escrevendo, inclusive, um deles pela Unicamp, e certamente vai nos ajudar a entender e avançar no desenvolvimento de padrões de segurança, qualidade para hardwares, softwares, aplicações, e, obviamente, sem contar com processos melhores de auditoria e acreditação. Então, a gente sabe que a grama está alta, né? A gente tem muitos assuntos por resolver, como a questão de interoperabilidade entre os sistemas, a gente se assegurar que essas informações elas são precisas e constantemente atualizadas, para efetivamente a gente chegar nessa saúde que a gente espera e merece, com mais acesso, menos desperdício e mais centrado nas pessoas. Menos na doença e mais na saúde. Aí eu ouvi uma vez de um dos executivos da OMS, que eu faço parte no Advisory Board, que a saúde digital, no futuro, ela vai ser só saúde, sem que tenha necessidade da palavra digital, vai ser chamada só de saúde. Então, para quem não me conhece, eu sou Leonardo Gross, eu sou líder de soluções digitais e inovação para a América Latina, da GA Healthcare, também, como eu comentei, membro do time de especialistas em saúde digital da Organização Mundial de Saúde. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Comigo eu tenho o prazer para trazer para essa mesa o Paulo Macedo, que é Chief Information Officer da Unimed Rio, graduado em computação, marketing digital e processos, MBA em gestão estratégica, mais de 30 anos de carreira como líder em transformação digital e inovação, envolvendo tecnologia, processos e pessoas. Obrigado, Paulo, por sua presença aqui hoje. Obrigado pelo convite. Eu trago também aqui para essa mesa Cláudia Amaral, CEO da HealthTech Remedim, idealizadora e líder do coletivo de mulheres fazedeiras, focado no protagonismo e desenvolvimento das mulheres das favelas, e cofundadora e vice-presidente da ABSS, Associação Brasileira de Startups de Saúde. Claudinha é formada em comércio exterior. Obrigado, Claudinha, por você aqui hoje. Prazer enorme estar aqui. Bom, por último, não menos importante, Thiago Bonfim, CEO da HealthTech Karen App, empreendedor em série, foi conselheiro aí da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Thiago é formado em comunicação social. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado por você estar aqui hoje. Bem, pessoal, antes da gente começar a fazer as perguntas, né, aos nossos convidados, eu vou pedir para que cada um de vocês traga aqui o que estão fazendo hoje, um pouco da empresa de vocês, para que essa nossa audiência possa conhecer mais sobre vocês, né? Eu vou dar uns 3 minutinhos para que cada um de vocês comente brevemente aqui sobre o campo de atuação, qual que é o problema que a sua empresa resolve hoje. Vocês que estão nos assistindo, perguntas, tem um campo aí escrito perguntas, por favor, tragam suas perguntas, eu vou ter o maior prazer em trazê-las aqui para a mesa. Eu vou começar com a Claudinha. Cláudia, seus 3 minutos, por favor. Bom, vamos lá fazer o pitch. Bom, agradecer pelo convite os organizadores, as organizadoras desse evento maravilhoso, Léo pela sua mediação, sempre fazendo um papel assim fundamental. Eu sou Cláudia Amaral, sou cofundadora e CEO da Remedim, que é uma health tech voltada para o varejo farmacêutico, tem um olhar especial sobre esse setor, mas o varejo farmacêutico voltado para as pequenas farmácias. A Remedim nasceu de uma dor pessoal.
Eu tenho asma crônica. No meio de uma madrugada de sábado, num lugar que eu não conhecia, eu tive uma dificuldade imensa de comprar o meu remédio. Quem tem asma sabe a loucura que é não conseguir usar o remédio na hora que precisa. E eu resolvi entender por que, com tanta tecnologia, com tanta farmácia, a gente ainda passa por esse tipo de situação. Mergulhei nesse cenário, fui estudar esse mercado, e quanto mais eu lia, quanto mais eu estudava, mais eu me aprofundava, e percebi que havia muito mais dores do que a dificuldade de encontrar um remédio por trás de todo esse cenário. Então, o Remedinho nasceu dessa necessidade de ter uma assertividade maior na localização do medicamento, mas também, a partir dos problemas que eu consegui mapear, a gente tornar a farmácia pequena um ponto de atenção em saúde, que é o nosso propósito lá na frente. O Remedinho, ele entrou nesse cenário como um marketplace de farmácia, para que o que a gente faz? A gente rastreia o medicamento por georreferenciamento, num raio de 2 quilômetros, e a gente consegue não só localizar o medicamento nas farmácias que estão cadastradas com a gente, que a gente integra com os estoques delas, mas também fazer um comparativo de preço e entregar o menor orçamento para a pessoa da região. Então, a gente consegue fazer um trabalho bem ágil ali, da pessoa não ter que ficar procurando de farmácia em farmácia. Por outro lado, a gente traz tecnologia e inovação para as farmácias de bairro, que tem muito mais dificuldade de vir para esse universo. Porém, o nosso propósito de longo prazo é que essas farmácias entrem na jornada do paciente, para que a gente consiga trazer o paciente para o centro da atenção, e a jornada do paciente começar na farmácia como um ponto de atenção primária, uma vez que a gente tem no Brasil um percentual de 70% de automedicação de todo o consumo de remédio. Então, a gente acha que a farmácia é um personagem muito importante para participar desse cenário. A proposta do Remedinho é realmente usar esse ambiente para ajudar nessa transformação na saúde. Maravilha, Claudinha. Empreender com propósito, né? Vou pular aqui para o Paulão, enquanto o Thiago vê aqui o áudio dele. Paulo, por favor. Me ouvem? Muito bem. Então tá ótimo, vamos lá. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né, para todos os organizadores, o nosso mediador aí, realmente é estelar, né, partindo da mediação. Falar um pouquinho da Unimed Rio, né, faz parte de todo o sistema Unimed, não sei se todos sabem, mas são 341 chamadas singulares, né, cada uma é como uma empresa única, e que todas interagem para fazer a parte de integração e o que é chamado de intercâmbio, né, que é a questão de poder ser atendido em qualquer lugar aí do Brasil. Empresa que, somando todos os beneficiários, tem em torno de 17 milhões, né, de um total de 47 milhões de usuários dessa parte de plano de saúde, né. Os desafios da Unimed Rio, não sei se todos sabem, desde 2016 ela está sob uma nova gestão. Ela ainda está sob uma direção fiscal da ANS, direção técnica, né, teve uma parte monetária muito afetada, mas está em franca recuperação. Unimed Rio é um canteiro de obras hoje, e a área de tecnologia, né, sem tecnologia, nenhuma empresa hoje consegue andar. Nós trabalhamos fortemente no passado e no legado que ainda havia tecnológico, então fazendo um alicerce, né, e hoje, aí dentro uns 2 anos, a gente começa a olhar aí para transformação digital e para toda a parte digital mesmo, podendo atender. Já temos vários produtos, né, mas existem muitas oportunidades. O mercado de saúde, apesar de estar pagando seu débito, é um mercado que tem muita oportunidade ainda. A parte de processos em si ainda é muito incipiente, onde gera muita oportunidade. E na parte em si de realmente tratar e fazer prevenção, integrar todo o sistema, é uma parte que ainda tem muita oportunidade, e a Unimed Rio não está construindo, né, desde seus assistentes virtuais, telemedicina, prontuário médico integrado, uma série de produtos para que possa atender e colocar realmente o cliente no centro, né, para que a gente possa ter. Mas é um processo longo, né, um processo demorado, e até que a gente possa chegar lá. De minha parte, Léo, seria isso para a gente começar a colocar as conversas aí, tá bom? Maravilha. Thiago, a gente consegue te ouvir? Ainda não.
Vamos fazer o seguinte, vou segurar o Thiago aqui, ele vai vendo aqui para a gente qual que é o problema aqui do áudio dele, talvez restabelecer a conexão, e eu vou começar aqui trazendo os assuntos do painel, e aí depois a gente deixa o Thiago, quando for passar para a pergunta para ele, aí o Thiago vai ter, imagino que ele vai ter oportunidade aí de falar um pouco sobre ele. Então, assim, gente, pessoal, a gente tem hoje aqui 2 empreendedores da saúde, um intraempreendedor, né, Paulo, da saúde suplementar, e a gente vai ter aqui Voltou. Agora sim. Dá tempo aí, Thiago. Tem seus 3 minutinhos, por favor. Meu nome é Thiago Bonfim, sou CEO da Karen. A Karen foi fundada em 2018 para ser uma solução de telemedicina, e a gente vai ser uma solução de telemedicina agora, só em 2021. Né? 2018, a gente fundou a empresa com esse propósito, mas não conseguiu fazer isso. Em 2018, a telemedicina não era liberada no Brasil, e as instituições elas são muito presentes, né, nesse monitoramento. E a Karen acabou optando por ir por 2 momentos da telemedicina, que é o pré-atendimento e o pós-atendimento. Né? Então, a gente começou a desenvolver triagem online, anamnese online, monitoramento de pacientes crônicos e desenvolvendo protocolos com inteligência artificial. Então, essa limitação que a gente recebeu, né, das instituições médicas no início da nossa jornada redirecionou toda a história da empresa. Então, hoje a Karen atua no mercado health, né, essas soluções de monitoramento e de triagem online, prontuário eletrônico, telemedicina. A gente está lançando a partir do próximo mês, finalmente, nossa solução de telemedicina. E a gente acabou se descobrindo no mercado de seguros. Então, a Karen hoje, além de uma health tech, ela é uma insurtech também e tem atuado com bastante sucesso nesse mercado. Acho que é isso, Léo, para não atrasar muito. Olha, esse pitch foi pitch de elevador, né? Foi preciso aqui. Legal, Thiago, muito bom. Pessoal, assim, a proposta aqui é a gente trocar experiências, né? Acho que vai ser uma troca de experiência muito rica. A gente tem aqui agentes desse processo de transformação digital. Eu vou começar com esse primeiro bloco, trazendo um pouco sobre esses dilemas e desafios da saúde no Brasil. Aqui é um momento onde eu quero ouvir vocês sobre esses problemas, como é que vocês enxergam, né, que pode, inclusive, servir como uma oportunidade para quem nos assiste aqui hoje. Né? Eu quero começar com o Paulo e queria que ele compartilhasse conosco. Eu estou muito ansioso para saber sobre esses desafios da saúde suplementar. Acho que na visão do CIO, quais são aí as suas preocupações em relação à proteção de dados, à interoperabilidade, por aí vai. Viu que eu não estou facilitando para você, né, Paulo? Pois é, né? Mas eu quero saber muito, assim, quero que você traga para a gente quais são aí os maiores desafios para que a saúde digital seja uma realidade dentro da saúde suplementar também, né? Então, que dores são essas, né? Porque quero muito saber da sua visão, porque de um lado a gente tem inúmeros desafios e também quais são as principais dores, né? Como é que essas dificuldades para implementar as intervenções de saúde digital? Conta um pouquinho para a gente sobre esses desafios, Paulo. Bom, o principal desafio da saúde suplementar é a margem financeira, a margem de lucro. Ela é a margem em si no final, né? Se opera com custo, então falando, o custo é muito alto, o custo da saúde. Se olhar os balanços de várias empresas aí do mercado de operadora, né, ele bate 85%, 84%, né? O que resta para pagar administrativo, para pagar comissão, etc., e tirar os tributos. Então, isso é um dos desafios, né? E onde que a gente pode reduzir esses custos? Sendo muito mais eficiente, tendo muito mais produtos digitais que vão nos acelerar, vão melhorar essa parte. Então, o grande desafio é conseguir equilibrar e trazer esses produtos, né? Eu tenho fraudes como algo ainda muito grande, o desperdício é muito grande, porque não há interoperabilidade, tem uma série de questões, né? E colocando a pimenta aí da LGPD, né? Que é um mercado que ele compartilha informações, por exemplo, só na Unimed, a gente compartilha informações só sendo Unimed, com 341 outras Unimeds, né? Fora algumas ainda nacionais. Então, o desafio é manter essa governança
em cima disso tudo, né? Então, a governança é algo muito importante para que a gente possa realmente implementar a parte de LGPD, não ser só o conceito, mas tratar, né? E trazer o nosso cliente para o centro, trazer este beneficiário para o centro, para que a gente possa ter serviços que realmente sejam eficazes, né? Hoje o mercado, né, ele tem um churn muito, o churn é muito, se brinca de rouba-monte, né? Porque o cliente fica lá 1, 2 anos, aí ele daqui a 3 anos, aí fica mais barato o outro, ele vai para outro cliente. Eu não consigo, né, realmente ficar com aquele cliente por muito tempo. Então, são alguns dos desafios que a gente tem lá, além de, no caso específico da Unimed Rio, o desafio de ser uma empresa que está sob intervenção. Então, a parte de investimento é muito mais complexo para a gente fazer. Então, são alguns dos desafios que a gente tem lá, mas tem muitas oportunidades aí nesse mundo que a gente está falando. Já já a gente vai falar sobre essas oportunidades. Paulo, eu queria, acho que você acabou jogando uma bola para a Claudinha aqui. Claudinha, conta para a gente dessa tua visão, que a gente escuta tanto que o paciente está no centro. Será que isso é uma realidade mesmo? Eu quero te ouvir um pouco, você que é uma empreendedora, mas também interage com muitos empreendedores da saúde na sua posição hoje na BSS. Fala um pouco desses desafios, especificamente desafios, por exemplo, da atenção primária, que é onde você está tão inserida. Sim, de fato, o que a gente vem debatendo, inclusive, muito amplamente na posição, né, que eu ocupo dentro da BSS, a gente consegue ter um debate muito amplo. A gente ainda tem uma cultura hospitalocêntrica, né? Então, assim, a gente pensa muito no formato de atendimento hospitalar, aquela coisa de preocupação com a internação, papapá, e com a ética médica também, a gente tem que respeitar, tem a questão de regulação. Mas, no fim da conta, o paciente, que é o principal desse cenário todo, é o último que a gente acaba pensando. Ele ainda está no final dessa fila. Um exemplo disso é exatamente o que eu acabei de falando, que é o propósito da gente, da Remedinho, né? O paciente, ele é mais fácil ele buscar um remédio, comprar um remédio, buscar uma farmácia, do que ele ir no médico. Porque o médico tem uma questão de ética de geração de informações, informação informações médicas que ele pode passar adiante, e o outro médico que não pode saber, e outros cenários que não podem saber, e acaba que isso tudo gera tudo muito em cima do sistema, em torno do sistema, e o paciente, que é o principal foco dessa história, não está ali. Então, por que a gente se preocupa em colocar o paciente no centro? A gente poder conectar esse Lego todo, que a gente fala aí de operadora, a gente fala do varejo farmacêutico, que ainda é visto como ponto comercial, e é importante pra caramba, e a gente vai poder usar o hospital como um ponto de desfecho de tratamento, sabe? A gente poder fazer essa trilha completa, mas que a gente pense no paciente, para que a gente pense na jornada desse paciente do início ao fim. A gente ainda não faz isso. Porque as coisas estão muito desconexas no sistema de saúde. O sistema de saúde ainda está longe de ser todo integrado. Então, a partir do momento que a gente conseguir integrar isso, e aí a gente tem uma dificuldade tecnológica, porque a gente precisa ter interoperabilidade, eu acho que além da questão da regulação, da ética médica, a gente tem dificuldades tecnológicas para interoperabilizar esses sistemas e cultural também. Eu acho que são 4 fatores muito importantes para que a gente consiga fazer essa jornada completa e olhar para o paciente como deve ser. A gente, desde o início ao fim, a gente saber se ele foi ao médico, se ele teve adesão ao tratamento, se ele teve alguma substituição de medicamentos, se aquele tratamento foi eficiente, e se, por exemplo, aquele cara que foi no médico que estava com dor nas costas, que a gente chama de desfecho, né? Se aquele cara que foi lá e tomou aquele remédio, fez aquele tratamento, e ele não pegava o netinho no colo porque tinha dor nas costas, se ele consegue, no final das contas, pegar o neto no colo e a dor não só porque a dor nas costas passou, mas porque, de fato, ele fez um tratamento que foi eficiente e ele tem esse acompanhamento do início ao fim. Então, a gente ainda está bem longe desse cenário, por diversos problemas. A gente tem uma população aí de baixa renda, que é a maioria ainda. Então, tem muitas barreiras que eu enxergo ainda para a gente chegar num momento ideal. Mas a gente já começa com, inclusive, um movimento de inovação de startups a criar essas soluções mais ágeis para começar a fazer essas conexões acontecer e a gente conseguir transpor essa barreira com o mundo corporativo que ainda existe, mas a gente está fazendo um trabalho a galera está fazendo um trabalho bem bonito para isso ser desfeito.
É isso aí, Claudinha. E acho que agora, o Thiago, acho que para fechar aqui o nosso bloco com relação aos desafios, eu imagino que essa audiência aí formada de pesquisadores, né, acadêmicos, pessoal que nos assiste aqui hoje, traz um pouco da tua visão como empreendedor, né, que você está olhando todos esses desafios que foram aqui brilhantemente citados pela Claudinha, pelo Paulo, né? Como é que você consegue fazer plugar suas soluções de saúde digital, né? Que ambiente você encontra de verdade, Thiago? Traz para a gente, eu sei que você tem alguns casos de uso, né? Se quiser ilustrar melhor, você pode trazer um case real, trazer dificuldades encontradas nesse meio do caminho, mas aqui é uma oportunidade para que essa audiência entenda casos reais de um empreendedor e, obviamente, como é que você superou ou você tem superado esses desafios. Legal, Léo. Engraçado você falar isso, porque ser startup, né, num universo tão complexo como o universo da saúde, não é um desafio trivial, né? Então, imagina uma empresa nova, né, com uma equipe nova, há pouco tempo formada, tentando provar para uma grande instituição que ela tem ali um valor para entregar. E acho que a nossa jornada dentro da Karen foi sempre a de tentar entregar valor real para o nosso parceiro. Porque, assim, a gente convive, né, em diferentes ambientes de startups, está todo mundo vendendo uma fórmula mágica. E, às vezes, é mágica mesmo, né? É importante ter os olhos para enxergar e tentar se aproveitar, tentar ter um benefício para as empresas. Às vezes, não. Mas é difícil quebrar a barreira inicial. Então, a gente sempre tentou fazer coisas simples e que resolvessem problemas rápido, de forma rápida. Então, assim, eu lembro muito no início, né, e às vezes a startup ela tem a certeza de que ela está fazendo uma coisa extraordinária e às vezes o mercado não responde assim. Então, eu lembro que a primeira solução que a gente desenvolveu foi uma solução de triagem online para emergência hospitalar. A solução hoje é utilizada, né, pelo Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas, mas ela, durante mais de um ano, ela foi totalmente... Não teve a audiência que a gente esperava. A gente conversou durante meses com um grande grupo hospitalar e não teve sucesso. Então, assim, a lição que a gente tirou disso foi: não adianta a gente ter a certeza, né, ou achar que tem a certeza de que aquela solução vai resolver o problema, que vai ajudar o player. A principal coisa é entender o que o player precisa, qual é a dor real dele, e aí sim tentar colocar a sua solução a favor de resolver esse problema. Eu, durante muito tempo, eu brincava de que o meu score, né, o meu sucesso de venda, ele era 0. Porque eu nunca vendia o que eu ia vender. Então, eu chegava com o meu produto e falava: olha só, eu sou a Karen, eu tenho isso daqui, olha que legal. E aí a pessoa falava: pô, Thiago, isso aqui ok, mas eu tenho um problema aqui, você quer tentar me ajudar a resolver? Você resolve esse problema? Eu acho que você resolve. E aí a gente sempre se colocava na posição de aprender, de entender e ajudar. Então, assim, hoje a gente sabe muita coisa, hoje a gente entende quais são as dores. Eu escutei o Paulo falando e a gente hoje atende o plano de saúde do BNDES, a FAPES, e é uma escola, assim. Primeiro que eles são extremamente generosos com a gente e a gente se colocou na posição de entender qual era o problema e de colocar a nossa solução a favor de resolver o problema. Então, a gente sempre tentou entender quem era o nosso cliente real. Então, assim, qual é uma grande dificuldade dos prontuários eletrônicos, uma coisa que a gente não fazia e começou a fazer a partir de uma demanda desse cliente? É o médico preencher. Então, assim, para quem é o prontuário eletrônico? O prontuário eletrônico é para o médico. Se você não ajudar um médico a preencher o prontuário, você não gera dados. Se você não gera dados, você não permite a criação de inteligência. Então, a gente foi nessa linha de tentar entender quem era o nosso cliente, de criar uma solução para esse cliente. Hoje a Karen tem um prontuário eletrônico que é completamente diferente dos outros prontuários que tem no mercado. Não estou dizendo que é melhor ou que é pior, estou dizendo que é diferente. A gente estudou muito para fazer esse prontuário, teve cases de sucesso nos Estados Unidos, na Suécia, na Inglaterra. E a minha métrica para essa solução foi: quando eu finalizei essa solução, eu apresentei ela para mais de 100 médicos em duas reuniões, e eu não tive nenhum problema posterior. O nosso saque, né, interno para eles, praticamente não foi demandado. Todo mundo entendeu qual era a proposta da solução e o que aquilo ali, qual era o objetivo, né? Então, a gente até começou com muitas páginas, foi cortando depois. A gente sempre trabalhou com o óbvio.
Você entrou numa página, você tem que saber exatamente o que você tem que fazer naquela página. Não tem que ter um monte de botões, um monte de funcionalidades ali naquela área. Então, eu diria que, apesar de hoje a gente estar numa posição bacana dentro do mercado, de ter alguns players legais, né, para o bem e para o mal, a gente só trabalha com empresa grande, né, mas eu acho que a gente aprendeu muito e continua aprendendo muito. Assim, eu me surpreendi o quão interessante, o quão não monótono, o quão novo é esse mercado e como a gente pode atuar de pequenos problemas a grandes problemas aí para ajudar o mercado. Não, sensacional. Eu acho que para colar um pouco com o que o pessoal está nos assistindo, né? Pode parecer, a gente até acha que é meio óbvio isso, né? Mas é muito importante isso que você traz, porque a gente vê muitas patentes sendo criadas, muitas soluções na bancada e que quando acessa o mercado não necessariamente encontram o mercado, porque muitas vezes não está olhando para as necessidades reais, né? Então, acho que tem um pouco disso, né? De você ter o entendimento da dor, quem tem essa dor, né? Então, você vê, acho que isso é um assunto muito importante, aqui está uma dica do empreendedor na vida real, trazendo ali dificuldades e a gente vai falar agora de oportunidades, né? Claudinha, vou deixar Paulo e Thiago pensando em oportunidades, mas eu quero falar de oportunidades. Acho que na atenção primária, por exemplo, eu vejo um oceano de oportunidade, né? Como é que você vê, Claudinha, essa aproximação? Você falou lá das corporações, você falou, Thiago também falou, né? Então, essa aproximação das startups com as corporações, com a academia, com os hospitais, seguradoras, indústrias, governo, policy makers, onde é que há oportunidade nessas engrenagens, na sua visão? Bom, as oportunidades são inúmeras, algumas tentadoras, até um pouco arriscadas, mas a gente tem muita oportunidade aí no mercado. Já existem muitos movimentos de matches entre corporações, até mesmo sobre o setor público, com esse ambiente de inovação. Quando a gente fala de saúde, as oportunidades estão gritando, a gente está vendo aí algumas startups sendo adquiridas, sendo investidas com montantes bem interessantes, então eu vejo muita oportunidade em nível de negócio. Agora, eu vejo vou falar como grande oportunidade para a saúde em si. Eu vejo a oportunidade acontecer a partir do momento que a gente consegue conectar, como eu falei, o Lego, né? Os pequenos, a gente não precisa falar só de grandes corporações. Quando a gente fala de corporativo, a gente fala de tradicional, a gente acaba tendo uma tendência a pensar em grandes corporações. Mas tem um monte de pequenas clínicas, um monte de pequenos hospitais, um monte de pequenas operadoras também que podem se encaixar nesse Lego. E a gente fazer um movimento de dentro para fora, a gente fazer um movimento micro, para depois a gente atingir um meso e um macro. Parcerias iniciais, sabe? A gente faz parceria com clínica, por exemplo, para poder levar a solução da farmácia, da medicação, da adesão medicamentosa. Então, assim, existem inúmeras oportunidades, sim. Ainda há uma expectativa muito pela questão cultural, né, do corporativo para a inovação, de que vai vir com uma solução muito elaborada, e aí foi exatamente o que o Thiago falou, nem tudo é tão elaborado assim, às vezes é muito mais simples do que se espera, e também há uma ansiedade da startup em chegar lá e achar que a corporação também vai abraçar, e não é bem assim, mas as oportunidades existem, a gente está vendo um movimento muito interessante em nível de inovação aberta. Ontem a gente falou no painel de inovação aberta, tem muitas oportunidades interessantes, até da indústria farmacêutica agora já está abrindo seus laboratórios para inovação, para poder captar também soluções, e com essas conexões eu acredito que a gente sim consiga começar a mudar esse cenário, porque na minha leitura a grande barreira de tudo isso é cultural, e quando a gente começa a fazer essas conexões acontecerem, a gente vai quebrando muito da cultura tradicional e vai fazendo isso acontecer. A gente vai saindo desse ambiente tradicional. Então, as oportunidades são inúmeras, mas precisamos cavá-las um pouquinho ainda. E saber onde a gente está pisando.
Sem dúvida. Eu estou recebendo aqui várias perguntas e eu vou aproveitar aqui o Thiago, até para saber se o Thiago teve essa experiência ou coisa parecida, né? A gente tem uma pergunta aqui que fala que é muito comum na Europa essa realização de feiras que tentam juntar a grande empresa, você falou, né, que trabalha com grandes empresas, então você junta grandes empresas e as suas demandas com as startups. Qual que é a tua visão com relação a isso, quando a gente se conecta com a saúde digital? E na tua experiência, qual que foi o papel de uma grande empresa aí te ajudando a alavancar o teu negócio? Eu acho que é fundamental, né? O ponto de partida é quando a empresa se coloca na posição de escutar, né? De tentar entender se tem alguém que pode ajudar a solucionar um problema. Eu acho que é uma maturidade que ela ainda está acontecendo. Tem muita empresa que confunde qual é o seu core business, né? Então, assim, qual é o objetivo da minha empresa? O que eu tenho que fazer? Muitas das empresas não são empresas de tecnologia e fazem investimentos altíssimos em tecnologia interna, com todo o risco de não funcionar, e sem olhar para o lado. Às vezes você demora um ano para ter uma solução que uma empresa já presta serviço para grandes players e está pronto. Era só ligar para ele e conversar com ele. Então, eu acho que é uma maturidade que o mercado ainda está tendo. Tem algumas empresas que já têm, né, de entender, cara, o meu core business é isso que eu faço. Eu vendo seguro, eu vendo saúde, eu sou um hospital, eu sou... Legal, esse é o meu core business. Eu não tenho aqui uma solução de tecnologia. Eu não quero nem me alongar nisso, porque tem várias histórias nesse sentido. Mas assim, tentando trazer da minha experiência, né, eu mencionei antes que a gente atende hoje a FAPS, que é a produção do BNDES. Isso só aconteceu porque a gente fez parte do programa de aceleração do BNDES, BNDES Garagem, onde eu conheci a Cláudia também, ela fez parte, era uma das startups, estava dentro do programa. E eu lembro de chegar no programa e estar falando com o mentor, ele falou assim, cara, você conhece a FAPS? Eu falei, mas o que é FAPS? Então, e aí ele me explicou, entendeu, falou, pô, tem um super médico, deixa eu apresentar vocês lá e tal. Foi muito legal, assim, demorou mais de um ano para a gente conseguir fazer esse primeiro deal ali, eles entenderem o que funcionava. É uma empresa grande, é uma empresa complexa, mas eu acho que em algum momento eles entenderam que a gente tinha algum valor para entregar. Então eu acho que é isso que a startup ela está sempre querendo, ela está sempre buscando um player, né? Ainda mais a startup do mercado B2B, são vendas complexas, são vendas longas, ela está sempre disponível, né, para adaptar o produto, para escutar o problema e aceitar o desafio. A empresa ela precisa tomar a decisão de, ok, eu vou testar, e às vezes é super simples. Né? Se você investe 3 meses numa startup, é infinitamente mais barato do que você tomar a decisão aprovada em conselho de reverter ali uma verba. É infinitamente mais barato, muito rápido. Você pode testar 3, 4, 5 startups num ano, e eu duvido que, se a seleção for bem feita, você não vai encontrar alguém que possa te ajudar. Eu acho que o papel da empresa é muito importante e tem que começar por aí, no meu ponto de vista. Excelente, não, excelente ponto, Thiago. Eu falo, né, de uma grande corporação, né, uma das 10 maiores empresas na área da saúde do mundo, e a gente vê cada vez mais essa convergência, né? Esse entendimento de como que você pode aproveitar o melhor de uma grande corporação, quando você fala, por exemplo, da quilometragem que essas empresas já têm em relação a regulatório, a estratégia, investimento, obviamente, enfim, uma série de fatores de uma empresa madura no mercado pode ensinar para as startups, mas você também tem um outro lado em que a gente aprende muito com as startups, em pensar, inclusive, fora da caixa, buscar outros negócios, ir a lugares não convencionais, deixar um pouco, não deixar totalmente de lado os laboratórios de P&D, mas acho que trazer isso como uma inovação aberta. Espero ter respondido aqui uma outra pergunta. E aí eu quero falar com o Paulo. Paulo, você, seu time, né, que lida diariamente com inúmeras startups, o que te chama a atenção? O que uma startup, quando bate na porta da Unimed Rio, querendo oferecer uma solução tecnológica, né, e não são poucas, eu imagino, quais são esses requisitos essenciais? Né, você acabou de falar que a Unimed é um canteiro de obras e que, obviamente, está aí querendo
obviamente, se conectar a esse ecossistema. Qual que é a tua dica, né, que você pode dar para esse empreendedor de saúde que nos assiste hoje para atender as necessidades de uma das maiores cooperativas médicas do mundo? Bom, existem duas linhas, vamos falar assim, né? A primeira, se vem para resolver algum problema que está premente no nosso sistema. Então, temos diversos problemas. Então, vamos reduzir custo, vamos aumentar a eficiência, ou vamos resolver. Essa é uma parte que ainda ela coloca bastante, trazendo, por exemplo, em contas médicas, que é um mundo, né, de contas médicas, trazendo alguma outra questão. E outra, falando de digital, de várias oportunidades, né, o que a gente tem trabalhado muito, né, se fala muito que nós somos um plano de saúde, mas na realidade somos um plano de doença, porque a gente só trata o doente, né? Como essas oportunidades muito na linha da prevenção, na linha de como é que eu mantenho as pessoas saudáveis, né? Com assistentes, etc. em si, né? Essas são oportunidades que a gente tem buscado, tem aparecido algumas, né? Mas são dicas aí do que a gente tem conseguido efetivamente trazer, né? Uma outra linha, a parte em si, mas já está um pouco explorada a parte de fraude em si dentro, ou ineficiências, como a cadeia ela é toda fragmentada, né? Essas são questões, são esses três que a gente tem tratado e que nos chamam a atenção, né, nesse cenário, bem preparado, né? Que às vezes não se vem bem preparado, como disse o Tiago, né? A gente acha que tem uma boa ideia, né? Isso acontece com todos, né? E quando a gente traz para alguém avaliar, nem sempre é aquela boa ideia, mas muitas vezes o resultado daquela avaliação também vale muito para que a gente possa reposicionar o produto. Então, por essa ótica que a gente avalia também. Sensacional. A gente já está meio que caminhando para o último bloco, né? A gente quer falar um pouco sobre tendências, né? Quero trazer para essa audiência um pouco dessa visão de futuro de vocês, né? Como é que vocês veem a saúde digital no Brasil em alguns anos, né? Qual que é a dica de ouro para esses empreendedores e futuros empreendedores de saúde digital? Que mensagem vocês deixam para aqueles que pretendem iniciar essa jornada de transformação? Quais são essas suas recomendações? Eu vou deixar também uma pergunta no colo do Paulo, que Paulo, estou dificultando a sua vida, mas assim, eu não quero passar a oportunidade de trazer essa questão que a Letícia Silveira está trazendo aqui com a pergunta. Ela quer, eu acho que também cola um pouco com essa questão do futuro. Ela pergunta como que a gente soluciona a questão da privacidade de dados nesse contexto da saúde, né, que vai rumo à digitalização. Então, de certa forma, acho que cola um pouco com a nossa, com essa nossa pergunta maior aqui, que é o futuro, né? E a questão de privacidade premente da gente discutir, mas que vai emoldurar, inclusive, o futuro da saúde. Ela também pergunta que benefícios são esses para os pacientes de saúde digital, e eu vou deixar essa dos benefícios com a Cláudia. Mas eu quero aproveitar aqui, pessoal, para que vocês deem essa dimensão aqui, para quem está... Gente, agora, como é que eu faço? Para onde que eu começo? Que tendências são essas? O que vocês veem daqui para frente, nos próximos 5, 10 anos, e como que todos esses assuntos eles se organizam, né? Vou começar aqui com a Claudinha, e aí eu vou querer te ouvir, Claudinha. Me fala um pouquinho das tendências da atenção primária. A Eliane Cola está perguntando um pouco sobre essa questão da atenção primária, né? Então, fala um pouco, o que você vê de futuro com relação a isso? Qual que é a tua dica para quem está empreendendo e que pretende aí ser a próxima geração de empreendedores da inovação em saúde? Bom, eu acho que, na minha opinião, a tendência da atenção primária de fato, a gente... Tá dando eco aí para vocês a minha fala? Estava fazendo um ruído aqui. A tendência, de fato, é que os artistas, os atores desse cenário se interconectem. Mas, para isso, a gente precisa, sim, usar o novo petróleo. A gente precisa utilizar dos dados que são gerados de forma responsável,
não somente como é utilizado agora de forma disseminada comercialmente, mas a gente usar dados anonimizados para que a gente possa se apropriar dessas informações geradas a partir dos dados de comportamento de saúde, de consumo de medicamentos, de tratamentos e por aí vai, para que a gente possa trabalhar de uma forma preditiva e não de uma forma de tratamento, né, de corretiva, eu diria. Então, eu vejo o futuro da saúde, uma vez que a gente consiga conectar todos esses atores, que a gente vá, sim, usar o dado como fonte principal de informação para a geração de ações preditivas na saúde, para que a gente pense, como o próprio Paulo colocou, muito mais na saúde, não na doença, mas na saúde de fato. E a gente vai elencar com isso o bem-estar, a qualidade de vida, e a gente vai começar a tratar isso de uma forma muito mais de como essa pessoa consegue gerir a sua vida com outras atividades, outras ações que não só o tratamento medicamentoso, por exemplo, ou cirúrgico, conforme o caso, e tem caso que o cirúrgico realmente é o limite, né? Mas eu vejo o futuro da saúde acontecendo a partir do momento que a gente consiga, de forma anônima, responsável e consciente, colocando o paciente como dono dos dados, que de fato, usar esses dados em prol do próprio paciente, porque a gente consegue fazer previsão de focos de doença, se a gente consegue saber o comportamento de consumo de medicamentos, a gente consegue fazer uma série de predições, quando a gente consegue entender o comportamento desse paciente, se ele está aderindo ao tratamento, se ele não está. Então, eu vejo o futuro da saúde muito voltado para a utilização desse novo petróleo, que eu gosto de chamar, que é o dado, mas as informações que a gente consegue extrair dali. E aí sim, a gente tem uma indústria farmacêutica muito mais eficiente, a gente ter um atendimento hospitalar muito mais eficiente, e que a gente consiga, com isso tudo, inclusive, reduzir custo para todo mundo e principalmente para o paciente, porque o foco, a gente continua colocando ele no centro, porque a gente consegue fazer uma cadeia muito mais sustentável, transformar essa cadeia muito mais sustentável com base nessas informações para poder reduzir o custo e o paciente ter acesso a uma saúde de qualidade. Claudinha, vou continuar contigo. Você falou do novo petróleo, mas petróleo a gente precisa cavar, né? Como é que dá que dica para os nossos empreendedores que estão nos assistindo, os nossos acadêmicos, como é que a gente pode fazer isso acontecer? Qual que é a tua dica como empreendedora? Bom, a partir do momento que a gente tem lá os nossos usuários, os nossos pacientes, a gente consegue registrar essas informações todas. Então, como é que a gente pensa em fazer o uso desses dados, desse petróleo, transformando isso e compartilhando essas informações com os atores que precisam dessas informações. Mas como é que faz isso acontecer? Você precisa ter uma equipe diversa, qualificada, para que possa gerar uma solução que possa fazer essa captação de informações de forma responsável, de forma eficiente e de forma consciente. Nós, por exemplo, a gente tem toda uma preocupação, embora de startup, toda uma preocupação com essa questão de dados. Isso é muito delicado. A gente sabe que a LGPD já está, inclusive, saiu semana passada aí a primeira como é que fala? Sentença, né? De uma quebra da LGPD. Então, eu aconselho que foquem os seus negócios em como vocês conseguem minerar, captar essas informações e fazer o uso delas, desses dados, para transformá-las em informações anônimas de forma responsável, com uma equipe qualificada para poder fazer isso acontecer. Então, é isso, dado. E quando for começar a desenvolver o seu projeto, já pense como que você vai fazer para usar de forma boa e responsável essas informações. Fica a dica aí, né? Preocupação pela governança, inclusive para dar perpetuidade ao teu negócio, né? Muito bom, Thiago. Tua visão de futuro,
futuro da saúde, como que isso se conecta com a saúde digital. Você, como empreendedor serial, aí, que dica que você dá para quem está nos assistindo que quer empreender na saúde? Eu concordo com muita coisa que a Claudinha falou. Eu acho que dados hoje é fundamental, né? E apoiado nisso, eu acredito que tem duas coisas que, na minha forma de ver, elas são coisas que vão ganhar destaque, vão crescer, e aí eu não consigo ver um caminho muito claro para isso. Óbvio que a gente faz a nossa parte, o mercado está tentando fazer a parte deles, talvez isso se encontre no meio do caminho. Mas tem duas coisas que são muito importantes, né? Primeiro é o histórico de saúde. A gente tem hoje no Brasil facilmente o histórico de crédito, né? Você vai pedir um empréstimo no seu banco, ele vai avaliar o seu histórico e vai dizer assim, tá, eu te empresto esse dinheiro. Você vai fazer um crediário, vai comprar em alguma loja, eles vão lá, pesquisam e acham o seu histórico de crédito e vão decidir ou não se eles vão te fazer a venda. A saúde não tem por que ser diferente, né? Então, eu acho que as pessoas, né, o usuário, falando de LGPD, o usuário é dono dos seus dados. Por que eles não têm um local para concentrar esses dados poderem ser compartilhados, né? Você tem um histórico, ele é validado, ele pode ser validado de diferentes maneiras. Você tem blockchain aí que pode ser usado para isso, tem N outras formas de você poder usar, mas você vai ter o seu histórico de saúde. E aí o plano, quando olhar para você, não vai importar muito quantos anos você tem, e sim como você cuida da sua saúde. O Paulo está aqui, ele pode facilmente validar isso. Tem pessoas mais jovens com condições de saúde infinitamente piores do que pessoas idosas e que ainda assim têm acesso a planos mais baratos, o que não faz sentido. Então, o segundo ponto, né, que eu acredito aí que é um caminho, é a saúde personalizada para você, né? Então, hoje você já consegue encontrar remédios que são pensados para você, são desenvolvidos para você, mas no futuro eu acho que o plano vai ser o seu plano, que não vai ser igual ao da sua esposa, do seu filho, da sua mãe. Então, a sua relação com a sua saúde vai dizer o quanto você paga para ter acesso a medicamentos, a cobertura, a seguro. Então, eu acho que passa um pouco por aí. Sem dúvida, pela coleta e tratamento de dados, isso é uma coisa que a gente aqui dentro da CAD já tenta fazer, mas eu acho que o histórico de saúde, isso é uma coisa que vai acontecer, né? Ainda não tem uma fórmula mágica, senão a gente também estava fazendo, se a Claudinha soubesse, ela estava fazendo, se o Paulo soubesse, ele estava fazendo, mas eu acho que o mercado ele vai seguir nessa linha e ele vai compensar, né? Ele vai premiar as pessoas que cuidam bem da sua saúde, que vão ter o reflexo disso em todas as relações relacionadas à saúde. É a minha visão. Sensacional. Você comentou já, há um tempo atrás dos seus projetos junto à academia, né? Junto à universidade. Você está muito envolvido. Qual que é a tua dica de ouro para todos esses empreendedores, pesquisadores, né, que querem se aventurar aí nesse mundo da saúde digital? Então, Léo, legal você comentar isso, porque eu ia fazer um comentário, depois que eu chutei o Paulo, que assim, os executivos de grandes empresas têm um conhecimento extraordinário da vivência, né? E eu acho que é a mesma coisa com o perfil acadêmico. São pessoas que têm conhecimento muito grande e que têm ideias, né, e que têm vivências e que conhecem problemas a fundo e que às vezes falta ali uma outra ponta, que é o pessoal da execução. Então, se você conseguir entender, né, ou encontrar uma pessoa que possa tornar real a sua visão, né, que possa materializar o seu projeto, isso faz muita diferença. Eu lembro que uma vez a gente estava tendo uma interação com o Hospital Oncológico de Brasília, e eles estavam explicando para a gente que eles usavam um protocolo, que era um protocolo de Harvard, que era testado, e que reduzia a ida a pronto-socorro em 76% dos casos, que aumentava a expectativa de vida em 5 meses, o que é muito expressivo para uma pessoa que está em estado terminal, e que eles implementavam lá, só que eles não conseguiam dar escala. Eu fiz uma reunião com ele, escutei o problema e falei, vamos fazer outra reunião na quinta-feira que vem? Eu vou te apresentar uma primeira versão. A gente só automatizou o protocolo. Existia um conhecimento, ele estava ali, já era utilizado pelo hospital. Só que era um conhecimento que a solução era entregue com telefone, caneta e papel. E um profissional médico. Ele não conseguia dar escala. Ele falou, Thiago, eu só cuido dos mais graves. Eu não consigo escalar. A gente, em uma semana, apresentou um chatbot para ele, com as mesmas perguntas que ele já fazia, e agora eu falava para ele, cara, dispara um link para todo mundo.
Então, assim, isso não saiu de mim, né? Isso não saiu da minha empresa. Existia um conhecimento que foi desenvolvido em Harvard, que era utilizado por um médico no Brasil, em Brasília, e que eu, no Rio de Janeiro, consegui automatizar o processo. Não tinha, zero rocket science. O desafio foi feito em uma semana. Só que jamais seria alcançado sem um conhecimento anterior. Então, eu acho que a dica é essa. Assim, esses profissionais, né, o pessoal da academia, ou executivos de grande têm um conhecimento muito grande do problema, do seu dia a dia ali, da sua empresa, ou da sua fonte de estudo, e eles talvez tentem tornar isso real. Tentar encontrar alguém, um parceiro, uma empresa, testar, né? A startup, a grande vantagem dela é que ela testa rápido, ela erra rápido, conserta rápido. Funcionou? Ótimo. Não funcionou? Troca, tenta de novo. Tenta resolver o problema de outra forma. Eu acho que talvez falte um pouco disso, né? Dessa displicência de se colocar na posição de errar. Testa, errou, faz de novo, e uma hora vai dar certo. Dicas de ouro do Tiagão, muito bom mesmo. Eu agora vou passar para o Paulo. Paulo, não esquece aquela encomenda aqui da Letícia, né? A gente vai quero da tua visão de futuro, quero também que você dê dica para o pessoal que nos assiste aqui, para esses empreendedores ou futuros empreendedores, mas a Letícia quer saber um pouco sobre essa questão da privacidade, né? Como é que vai ser a privacidade de dados nesse contexto da saúde no futuro, que vai rumo a essa digitalização? Como é que você vê isso, né? Dá um pouquinho para a gente dessa tua dimensão de futuro e a tua dica de ouro. Vamos lá. Quanto a privacidade, né? Qualquer produto hoje ele tem que ser já quando é concebido, né? O security e o privacy by design, né? Já ser pensado sob a ótica de LGPD, né? Sobre a ótica da privacidade. Uma das contas é a ética, né? A gente falou aí, a Claudinha falou de anonimização, falou de poder, né, trabalhar isso, porque a base de todo o trabalho em si para fazer prevenção, para entender o comportamento, para saber que tipo de produto, para poder até especializar cada paciente com custo, eu parto dessa informação dos dados. Mas eu preciso tratar esses dados de forma ao limite, né, da ética em si, né? E há uma preocupação muito grande, né, nas grandes corporações, nas médias um pouco, nas pequenas eu vejo menos, e a gente tem interação com todo esse mercado, né? Para que isso? Hoje, para chegar numa grande empresa como a Unimed Rio, se não tiver essa preocupação, não consegue nem entrar, né? Porque a parte de compliance em si, quanto a isso, é muito, muito forte, né? Seu produto, como é que se trata LGPD, então é uma das cláusulas que estão em todos os contratos em si. Eu não consigo fazer nenhum desenvolvimento, nenhum produto, nenhum projeto que não contemple esse tipo de questão. Então, é algo bastante sério, mas é uma jornada ainda, no caso da Unimed Rio, a gente se preparou bem aí nos últimos 2 anos em cima disso, né? Mas não é uma realidade em si que a gente vê muitas vezes chegando na gente para poder oferecer algum produto. Então, precisa vir o produto já preparado, né? Tanto seguro quanto a qualquer eventualidade. A gente sabe que 100% seguro não existe, mas que tem essas preocupações, que já traga isso para a gente poder colocar. E é um desafio constante, né? Constante para que a gente possa cada vez mais colocar, né? No caso, até de mapear todos esses dados, essas informações, né? Onde estão as eventuais brechas, né? Desse todo o mapeamento dos dados da saúde, para que a gente possa realmente dar uma privacidade para todo o usuário da saúde. Dica de ouro, se a gente pode falar, né? A parte de como falam aí muito de prevenção, de colocar, de poder mapear cada vez mais como está o cenário, né? Algo que é muito importante, né? É o comportamento deste usuário da saúde, né? Porque se a gente perguntar para qualquer pessoa, o que faz para ser saudável, né? Mas sabe fazer exercício, se alimentar bem, dormir bem, etc., tomar os remédios que são receitados, mas se a gente monitora o seu comportamento, a gente vê que isso muitas vezes não acontece, né? Então, uma das novas disciplinas aí é como é que eu
entendo esse comportamento e faço com que ele mude, tá? Isso é algo que está muito premente aí para os próximos anos, é algo que tem se estudado bastante também. E é algo que tem uma oportunidade gigantesca, um potencial grande para que tudo isso que a gente falou aqui possa acontecer, né? Que a gente possa realmente ter prevenção, que a gente possa realmente chegar e ter um plano de saúde personalizado, poder ter realmente um plano de saúde, poder monitorar tudo que é feito e poder, no final das contas, ter uma saúde melhor para todos, que é o que o bem maior que a gente tem é a saúde. Muito bom. Pessoal, estamos chegando ao fim. Passou muito rápido, viu, pessoal? Passou muito rápido. E eu quero aqui também, acho que quando a gente fala também de saúde digital, a gente está falando aqui de convergência, né? A gente está vivendo aqui a era da convergência, que é uma grande prova, uma oportunidade de convergência de conhecimento para a gente avançar nessa agenda no país, né? A saúde, vocês viram, tem grandes e grandes desafios. Nós estamos acostumados a viver em silos, essas interações elas ficam muito isoladas. É muito raro você reunir aqui médicos, pesquisadores, tecnólogos, investidores, pacientes, enfermeiras, indústrias e administradores de saúde para pensar como é que a gente pode transformar juntos, melhorar nossa cultura e investir em tecnologias que gerem valor. Então, a convergência não é só tecnologia, a gente praticamente não falou de tecnologia, a gente falou basicamente aqui de pessoas, né? Então, eu quero muito agradecer muito aos meus convidados de hoje, Paulo Macedo, da Unimed Rio, Cláudia Amaral, da Emedim, o Thiago Bonfim, da Carinep. Vocês foram incríveis, aprendi muito com vocês. Tenho certeza que essa conversa não para por aqui. Quem quiser, pessoal, pode se comunicar. Vamos comunicar nas redes sociais, LinkedIn, né, pessoal? Obrigado a você que dedicou um tempo e nos assistiu. Espero que vocês tenham aproveitado esse bate-papo. Eu parabenizo mais uma vez o evento RISE. Muito obrigado e até a próxima, pontualmente terminando às 19 horas. Um abraço e obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, Léo, Paulo, Thiaguinho. Obrigado, gente. Obrigado. Beijão, tá bom? prazer. Parabéns aí. Obrigada, audiência. Obrigado, gente.